Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Crom, pertencente à SL Web Radio. Esse é o terceiro programa de Os Iluminados, onde discussões proativas levam a infinitas possibilidades. Boa noite, meu querido amigo Antônio Farjani. Boa noite, Maria. Pronta para mais uma viagem daquelas em que a gente não sabe onde vai parar? Como sempre, sem dúvida alguma. Mas antes, acho bom a gente se apresentar direitinho para os ouvintes que não nos conhecem tão bem. Então, eu sou Maria Pereda, química e PhD em farmacologia, atualmente dedicada ao caminho de levar informação, esclarecimento e diversão através da série de livros O Sol Negro. E eu sou Antônio Farjani, psicólogo, psicanalista, pesquisador apaixonado da mitologia e religião comparadas, e introdutor da astroteologia no Brasil através de meu livro Mistérios da Lua, de 2012. E nós nos consideramos, nós somos pessoas comuns em contemplação das múltiplas faces da realidade objetiva e subjetiva, daquilo que é aparente e daquilo que está oculto. A missão de todo filósofo é a de buscar a verdade, portanto, prestem atenção. Quem a busca não a tem, e esse é o nosso caso. Mas o que é que temos para hoje, Farjani? Você disse que queria falar sobre sabedoria antiga, nossa herança perdida, certo? Certo, Maria? Após a transmissão do nosso programa anterior sobre a evolução do homem, eu recebi algumas mensagens e dentre elas a de uma leitora que eu resumirei aqui embaixo. Prezado Antônio, no programa sobre evolução humana, você mencionou a noção da criação dos antigos, a criação do universo, né? E outros conceitos tão diferentes daqueles aos quais estamos acostumados. Você não poderia dedicar um programa a essas diferenças entre a visão atual do divino e a de nossos antepassados? Assinado Fernanda de São Paulo. Eu gostei do que ela falou. E esse parece realmente um ótimo tema para a nossa discussão, uma coisa que a gente gosta de falar. E por onde você vai começar? Porque esse assunto ele é vasto e fica difícil de organizar. Sim, eu pensei a mesma coisa, sabe? O material é tão farto que a dificuldade consiste principalmente em decidir aquilo que não iremos falar. E por isso eu resolvi começar justamente pelo tópico mencionado pela Fernanda, o da noção da criação dos nossos ancestrais. Foi uma luta, eu tive que cortar muita coisa, né? Mas eu acho que ficou de um bom tamanho aqui essa mensagem de hoje. Legal. E eu estou imaginando que você vai comparar o modelo da criação das religiões mais antigas com aquele das religiões abrâmicas, né? As três grandes religiões do mundo, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, e que é o que existe mais hoje em comum, né, no Ocidente, está certo? Exatamente, né? Eu vou falar sobre esses dois modelos, comparando e comentando as consequências principais dessas duas formas de pensamento. No programa anterior, eu disse que a criação descrita nas religiões reveladas era do tipo que a religião comparada chama de criação ex nihilo, uma expressão latina que significa uma criação a partir do nada, como se fosse um gesto mágico cometido pelo Criador. Nessa concepção, Deus é externo à sua criação e totalmente distinto, diferenciado dela. Quer dizer, o universo é uma coisa que está fora de Deus, foi criada por ele por um gesto de magia. Porém, nas demais concepções mítico-religiosas, a criação consiste numa emanação de Deus. Ou seja, o universo criado é uma manifestação divina e não uma obra exterior a Deus. E interconecta Criador e criação num laço inseparável. Eles estão originalmente ligados. O universo, então, é entendido como um sonho de Deus, que gera uma espécie de drama cósmico, do qual todos nós, seres animados e inanimados, os grandes e pequenos objetos, tudo, enfim, que compõe o mundo observável, encenam o eterno enredo, o enredo da vida. Os hindus chamaram esse drama de Lila, a peça divina. Lila. Eu adoro esse termo. Que segundo o Bhagavan Sri Satya Sai Baba, que ele era da região do sul da Índia, perto de Bangalore, os lilas ou as lilas são brincadeiras divinas, usadas por Deus para tocar o coração dos seus devotos. Ele mesmo fazia muito isso, porque Sai Baba manifestava umas cinzas sagradas com um gesto de mão, trazendo à fisicalidade a lei da transmutação. Aí ele dava aos seguidores as cinzas
purificadoras ou purificadas. É como um ato de representação de purificar o próprio devoto que recebia cinzas, como se ele tivesse passado pelo processo de transmutação. E aquelas cinzas geravam poderes miraculosos, pessoas se curavam, né? Interessantíssimo isso. E a ideia do emanacionismo, Farjane, ganhou algum nome na filosofia ocidental? Não, ela se identifica ao que foi chamado de imanência. A imanência é um conceito metafísico que defende que há um ser ou força divina dentro do mundo físico. Em termos religiosos, significa que Deus permeia todo o universo, toda a sua criação. O universo, embora não seja o próprio Deus, é uma expressão dele mesmo, uma espécie de manifestação do pensamento de Deus. Daí a metáfora do sonho divino. Muito interessante isso. Nossa, nossa. Então isso me lembra bem as brincadeiras divinas mesmo, os sonhos. Mas para que possamos nos entusiasmar em buscar o estado de despertar, né? Porque, na verdade, a gente está nesse sonho divino só para que a gente possa acordar dele. Exatamente. E isso é que os antigos, pelo menos ali na região do Mediterrâneo, chamavam de iniciação. A iniciação era uma viagem em busca desse despertar. Somente, mas aí essa é a visão da imanência, né, dos antigos. Mas mais tarde surgiria uma ideia oposta, que a gente chama de transcendência, que colocaria Deus além dos limites cosmológicos, né? Essa mudança da noção do divino se originou no judaísmo, que com a noção de criação ex nihilo, a criação a partir do nada, separa Deus de sua criação por motivos nitidamente políticos. O judaísmo postula que é impossível para o homem alcançar a Deus, o que criou um abismo intransponível entre o homem e seu próprio Criador. Isso faz parte do cânone judaico, tá? Você não pode alcançar a Deus. Que é o contrário do que as outras religiões diziam, que o caminho natural da alma era em direção a Deus. As consequências sociopolíticas dessa assertiva são óbvias, né? E não caberá comentá-las aqui. Pode-se dizer, resumidamente, que a transcendência sequestra Deus de dentro do homem, colocando-o além de seu alcance. Essa doutrina retira a nossa essência divina, nos rouba essa essência divina e nos torna, assim, passivos e totalmente dependentes da graça divina para a salvação. A virtude central se torna obediência e o saber se resume à fé. Nós não somos mais puros, nós somos filhos do pecado e nossa natureza interior nos inclina basicamente para o mal. É assim que ficou no cristianismo, né? Deus deixa de se constituir na chama central da alma de todos os seres vivos para se tornar um rei ou juiz celestial a ser obedecido, sob pena de castigo eterno. Assim, conforme comentei no programa anterior, a criação ex nihilo nos torna servos de Deus, enquanto a criação por emanação nos tornava parte dele. Nossa, eu tô aqui pensando mesmo, né? Isso é muito legal, o termo é bem esse mesmo. Em termos filosóficos, você acaba de repetir, de certa forma, o que eu falei no programa de Rádio Despertos, onde eu gravei com Cris de Pascoal e Mauro Dom Pedro, a respeito da gnose Illuminati, ou como eu gosto mais de chamar, o iluminismo pitagórico, né? Já que Pitágoras foi o primeiro grão-mestre Illuminati, onde eles consideram que o caminho para o homem atingir a Deus é o dos mistérios e não o da revelação, como você acabou de dizer. Então, um pouco do conceito da apoteose, né? O apoteoses falado em sociedades secretas ou até discretas, como é o caso da maçonaria, pois é através da descoberta individual dos mistérios, aquela coisa que a pessoa grita, eureka, eu entendi, eu cheguei à conclusão, que o ser da Terra descobre que ele é uma manifestação de Deus em consciência. Quando recebemos de graça, né, um livrinho, alguém fala para você, você está assim por causa disso, você fala, é? Ou seja, aquilo não é uma descoberta sua e aquilo não cai para você. Então, quando você recebe de graça um livrinho que nos garante ter tudo o que precisamos saber e nada mais deve ser considerado, muito menos questionado, esse é o caminho da tal revelação, muito diferente dos mistérios da autodescoberta, né? E esse da revelação é o que mantém o homem separado daquilo que ele realmente é, em porção mais elevada, a imagem e semelhança
da consciência divina. Exatamente. Mas, por incrível que pareça, essa transcendência acabou ganhando suporte inesperado. Ela veio incrivelmente da Grécia, né? A transcendência, essa que nós acabamos de comentar, que separa o homem de Deus, ganhou uma ajuda de Sócrates, quando ele imaginou que Deus e os homens seriam essencialmente diferentes e separados. Não sei se ele tinha bebido nesse dia, Maria, mas o fato é que ele disse isso. Era o começo da decadência espiritual da humanidade. Sócrates não entendia os mistérios e zombava dos mitos como se eles fossem histórias e não metáforas, apontando suas supostas inconsistências diante da razão e do senso comum. Lógico, você pega uma metáfora, você submete ela ao crivo de um relato concreto, é lógico que ele não faz sentido algum. Olha a diferença de Pitágoras e Sócrates, né? Porque Pitágoras era todo dos mistérios, né? Porque por isso mesmo era o mestre Illuminati, né? O primeiro grão-mestre. E aí vem Sócrates e muda a coisa. Além do machismo, né, socrático, o Pitágoras deixava a mulher como igual condição ao homem. Olha a inversão que já surge aí. Essa decadência na Grécia começa 500 anos antes de Cristo, mais ou menos, e é assim uma descida de morro abaixo que não dá para acreditar, né? E começa com essa separação. Não é à toa, Maria, que o Nietzsche disse que só gostava de Deus pré-socráticos. Né? Depois passa um tempo e você entende o que ele estava querendo dizer, porque dali para frente foi a queda de morro abaixo. Depois dele, desculpe, você ia falar? Não, disse que eu também estou de acordo com Nietzsche. Total. Pois é. Depois dele veio Platão, né? Mas Aristóteles ainda faria o resto do serviço ao definir Deus como uma autoconsciência exterior ao mundo. Esse aí acabou. Ele é considerado o pai da ciência, é verdade, só que ele é o pai da ciência mecanicista, né? Uhum. Quando ele fixa Deus como uma autoconsciência exterior ao mundo, é o fim da era dos mistérios e o começo do racionalismo, que advoga que tudo que existe advém de uma causa anterior e de outra causa anterior e de outra causa anterior, né? E vê o mundo como uma sequência de causas e efeitos. Foi essa ideia, justamente, que permitiria mais tarde a concepção cartesiana do mundo como uma máquina, o que foi uma tragédia para a nossa civilização. É só olhar pela janela o que está acontecendo, né? A concepção do mundo e da natureza como uma máquina, a noção do corpo humano como uma máquina, arrasou a nossa cultura. Sem dúvida. Desde Pitágoras, então, passando por Platão e Aristóteles, o racionalismo grego desqualificaria qualquer outro modo de chegar à verdade, senão a razão. A razão, então, era o único veículo legítimo para você chegar ao conhecimento. A ideia, assim, a princípio, parece ótima. Eu concordo, eu ponho meu nome aí também, tá verdade, eu concordo, dou embaixo, curte, né, no Facebook e tal. A ideia parece ótima, mas ela tem um efeito colateral terrível. A partir daí, elementos como intuição, contemplação, os estados alterados de consciência, como o êxtase dionisíaco, o transe dos xamãs, o samadhi dos iogues, a percepção imediata da verdade, que é aquela percepção sem intermediação de um raciocínio linear, seriam totalmente desconsiderados. Dessa postura surgiria mais tarde o cientificismo, a crença equivocada e ilusória de que a ciência é o único caminho para o conhecimento. Os grandes gênios da humanidade, tipo Einstein, eram os primeiros a dizer que o mais importante era a intuição. Einstein diz que 90% da física é intuição. E os caras insistem que o que interessa é a razão, o raciocínio lógico e sequencial. Aliás, quem insiste nisso é só quem não é gênio. Os gênios dizem outra coisa e eles desqualificam dizendo, bom, ele era gênio, ele podia dizer o que ele queria. Tá? Pois é. Na verdade, a visão de muitos cientistas modernos hoje, eu digo que a cada vez mais está caminhando na direção da religação com o divino e não a separação. A religação de ciência e espiritualidade, porque elas não são separadas, elas são uma coisa só. E também tem muitos sendo perseguidos por isso, né, coitadinhos, mas vamos deixar de lado, né, o pensamento moderno e vamos voltar um pouquinho mais no tempo e retomar o pensamento dos nossos ancestrais, os mais antigos, que você estava indo muito bem falando deles agora, estava muito interessante. Pois bem, né? A teologia das religiões reveladas engessa a verdade como se a verdade só pudesse ser descrita de uma única forma, como está em seus livros sagrados, como a Bíblia e o Corão. Daí saiu a ideia de chamar as pessoas que não professem uma determinada religião de infiéis, ou aqueles que dela discordam de hereges, com as consequências que a gente bem conhece, né? Churrasquinho
de graça para É, todo lado, né? Aquele que empalados. Empalados à la Vlad. isso é É, empalados também. O cara vira um churrasco assim perfeito. é, A gente lembra com tristeza, por exemplo, de Giordano Bruno, né? E de muita gente é. que foi sacrificada pelo crime de pensar diferente. Pode-se dizer que, enquanto as religiões antigas uniam os homens, a religião revelada os separa. Separa infiéis e infiéis, né? Separa Exato. certos e errados, separa gente do bem e gente do mal. As guerras religiosas advêm dessa concepção exclusiva e exclusivista da religião revelada. A revelação é a mãe do ódio religioso. Mas as religiões não reveladas, como as religiões naturais, as religiões de mistérios, as religiões contemplativas, as religiões de êxtase, funcionavam de maneira totalmente inversa. Imagina um pagão viajando pelo mundo sozinho, em um navio, em uma caravana, encontrando o desconhecido em sua jornada. Suas primeiras perguntas ao desconhecido viriam provavelmente nessa sequência que eu vou reproduzir aqui. Ia perguntar o seu nome, sua terra natal, o que ele faz, de onde vem e quem são os seus deuses. Essa pergunta é fundamental. Olá, estrangeiro, quem é você? De onde você vem? De qual é a tua terra? E quem são os teus deuses? Essa última pergunta era fundamental, pois, através da resposta, se podia ter uma ideia geral da cultura da qual esse sujeito era oriundo. Se ela seria nômade, sedentária, caçadora, agrária, pastoril, marítima, comerciante ou guerreira. Uma breve descrição dos deuses desse indivíduo consistia num ótimo resumo, um pacote de informações absolutamente concentrado e funcional sobre a cultura de onde ele vinha. É fantástico, porque literalmente ele procurava por estratos de identificação, até de consciência, né? E pelas lilas de cada local, né? Para entender como deveria se comportar, como ele deveria interagir com esse pessoal, conhecendo-os melhor e até como ele poderia se dar bem ou mal, né? Ali, né? Você gostou do termo da Lila, né? Que coisa, né? Adoro lilas, Você acha que é por causa do Sai Baba? Eu era muito discípula de Sai Baba até que ele se foi. Ele falava sempre das lilas, então eu gosto muito. Imagino que quando o Sai Baba falava, você babava por ele, né? Eu babava por ele, né? Na verdade, olha, o propósito não era simplesmente de se dar bem com esse sujeito, mas sim o mútuo conhecimento, a integração com o outro através dessa informação. Cabe aqui enfatizar um detalhe importantíssimo, né? Em nenhum momento ocorria a qualquer um dos dois interlocutores a dúvida sobre qual das suas crenças seria mais correta ou verdadeira. Aquilo que era diferente era visto com curiosidade, não com hostilidade. E a mútua absorção de conhecimento também era possível através da troca da visão religiosa. Isso me lembra a diferença, né, quando o sacerdote espanhol chegou de frente para o rei Atahualpa dos Incas e não disse nem boa tarde nem boa noite, ele disse assim: a sua religião está errada, a sua religião é espúria, a verdade está aqui nesse livro aqui, Tó, deu para ele. Muito bem. E o Ataopa falou: vou te ensinar astronomia e astrologia, que tal? Essa história é bárbara. Os famigerados pagãos sabiam que, se por um lado a religião era una em seus princípios essenciais, ela jamais poderia ser única em sua forma. Ou seja, nós vivemos um tempo, alguns milênios atrás, principalmente 3.000 anos atrás, em que a religião parecia universal, mas era universal na sua essência e não na forma como hoje em dia, que todo mundo acredita na mesma coisa, na mesma manifestação. As ideias e a forma de funcionar eram as mesmas, embora os mitos fossem diversos. Por exemplo, não teria cabimento que uma comunidade pastoril venerasse deuses marítimos. Tá? O sujeito, então, um pastor, eu venero Netuno, né? Esse cara tinha que ser internado, tomar remédio, né? Ou que uma tribo de caçadores celebrasse rituais agrários e de plantio. Toda religião, por princípio, se baseava na matéria-prima local. Senão, ao invés de despertar, ela servirá de instrumento de alienação. A ideia de uma religião universal na forma é uma falácia e só visa a manipulação das massas. É, com A certeza. concepção, então,
A concepção mítico-religiosa de um povo se baseia na sua história, geografia, características climáticas, na fauna e flora local. Você não imagina como o comportamento animal era importantíssimo para fazer metáforas. E hoje em dia a propaganda diz que os antigos adoravam animais. Não adoravam animais coisa alguma. É que o comportamento desses animais expressava partes da peça divina. E eles sabiam situar isso como um tema de mistério. Então, eles observavam a fauna, a flora local e, acredite-se ou não, eles também se baseavam na conformação astronômica do céu conforme os ciclos observáveis da natureza. Inverno, cheia, seca, enfim, a cheia do Rio Nilo, né? A seca da África. Os ciclos entre esses processos eram temas para os mistérios. Esta era a matéria-prima que afeiçoava a consciência cósmica à realidade cotidiana de um povo, descrevendo o princípio criador em ação sob múltiplas facetas. E você sabe que nome eles davam para essas múltiplas facetas? Que nome? Eles chamavam de deuses. Uhum. Nossos ancestrais, especialmente os sábios, os magos ou iniciados, sabiam que os deuses eram meras refrações do Deus único, do mesmo modo que uma luz branca se decompõe em várias cores ao passar por um cristal. Os deuses não eram vistos como pessoas, eles eram manifestações particulares da grande consciência cósmica, filtradas por cada cultura que os venerava, e os nossos antepassados sabiam disso. É a mesma coisa que hoje você dizer assim, Pedro, o meu amigo, ele é um grande médico, ele é um ótimo pai, ele é um amigo maravilhoso, ele é um grande irmão e ele é um filho leal. Ninguém vai acreditar que existem 5 ou 6 Pedros. É apenas Pedro em ação em cada item da realidade, em relação a cada particularidade da realidade. Isso são os deuses em relação ao único Deus. E eles sabiam disso. Olha, se eu tivesse meus sininhos aqui do lado, tava tocando meus sininhos para você. Você acabou de desmistificar uma coisa que o pessoal exagera, cria um monte de coisa na cabeça e é tão simples e tão lógico como que você acabou de explicar agora. Você acaba de desmistificar. Adorei. Parabéns. Pena que o sino não está aqui, que senão ia doer seus tímpanos, né? Mas e tem uma perguntinha aqui. E quanto aos que dizem, o que se diz, né, dos antigos politeístas, né? Eles eram acusados de serem menos esclarecidos, né? Você acabou de mostrar como eles eram esclarecidos, né? Mas eles eram acusados de serem menos esclarecidos que os religiosos de hoje, que veneram o tal do único Deus, né? Ou seja, misturou-se um conceito de que, porque eu sou monoteísta, eu tenho um desenvolvimento maior espiritual. Explica essa confusão que a turma faz. Exatamente. Inclusive, na era cristã se usava menosprezar os pagãos, né, os chamados pagãos, que é um nome pejorativo, dizendo que eles adoravam vários deuses, adoravam Deus para tudo quanto era lado. Nós sim sabemos que Deus é um só, né? Nós somos o máximo. E aquele escritor, o Bossuet, disse assim: no Egito tudo era Deus, menos o próprio Deus. Quer dizer, ele não sabia nada sobre o Egito, meteu a boca no lugar onde foi chamado e falou uma tremenda de uma bobagem. Essa apenas mais uma falácia da história da religião contada no Ocidente. E eu vou fazer uma afirmação aqui, sem apresentar assim, uma grande comprovação, porque ela exige um grande volume de material, mas ela está desenvolvida sucintamente no meu livro Mistérios da Lua, e, portanto, ele pode ser usado como referência depois para quem duvidar do que for dito aqui. Pois bem, a afirmação é a seguinte: praticamente todas as culturas antigas tinham um conceito da unidade divina. Eu estou querendo dizer que eles sabiam que existia um Deus único. Desde os egípcios, babilônios, gregos, os orientais e mesmo culturas ditas primitivas tinham em seu cerne a noção de um Deus único. Isso tem sido atestado em inúmeros trabalhos de antropólogos e estudiosos da religião. Na pirâmide do rei Unas, um faraó que reinou há mais de 4.300 anos, ouçam bem, 4.300 anos, tá? Lê-se a seguinte elocução: ó tu, o grande Deus, cujo nome é desconhecido. Quem quiser saber o endereço dessa frase, eu posso dizer aqui.
Elocução 254, na parede oeste da antecâmara da pirâmide do rei Unas, planície de Saqqara, Egito. Só não sei o CEP, mas acho que dá para achar. Né? Ironicamente, isso estava na pedra 2000 anos antes de Moisés, tá? Mas uma das poucas, aliás, cerca de, deixa eu ver, 1000 anos mais ou menos antes de Moisés. Ironicamente, uma das poucas religiões que não conheciam o conceito de um Deus único, adivinha quem era? Surpresa, o judaísmo, né? Era o único que não sabia, o último a chegar na festa. Hoje se sabe que Javé, o Deus da Bíblia, antes do cativeiro judeu na Babilônia, ele não era considerado um Deus único pelos judeus, tá? Não estou dizendo que os estudiosos. Ele não era considerado Deus único pelos judeus. Ele era considerado um Deus tribal deles. Claro que ele era o melhor de toda a humanidade, né? Tudo deles era melhor, mas não o único Deus. Esse conceito não existia. O judaísmo foi a última das grandes religiões a assumir o conceito de um Deus único. E ele foi aprendido, sabe com quem? Com os zoroastristas persas que invadiram a Babilônia quando a elite judaica ainda se encontrava ali em cativeiro. Muito do conteúdo do judaísmo de hoje foi emprestado do zoroastrismo persa. Caramba, essa informação é valiosíssima e não se encontra facilmente nos livros de história, né? Então, quais foram as doutrinas persas absorvidas pelo judaísmo? Conta aí pra gente. Então, você observou muito bem, né? Não consta nos livros de histórias, porque é importante para o judeu-cristianismo dizer que o judaísmo que inventou o monoteísmo. Isso é uma apropriação indébita da ideia alheia, né? Isso é mentira, e isso qualquer estudioso da religião sabe disso. Isso é pura propaganda, né? Mas o que eles aprenderam lá com o Zoroastro, né? Aliás, o zoroastrismo decadente, tá? Porque já estava babando nessa época, né? Primeiro, a noção de um Deus único universal, que os persas chamavam de Ahura Mazda, ela foi aproveitada e transferida para o Deus da Bíblia. Os literatos judeus que se encontravam na Babilônia, quando ela foi invadida pelos persas, pensaram assim, puxa vida, essa ideia é ótima, né? Eles entre si, né? A gente sempre disse que o nosso Deus era melhor. Que tal passar a dizer que ele é o único, né? Puxa vida, a gente não pensou nisso, né? E passaram, então, a absorver essa ideia, só que tiraram o tadinho do Ahura Mazda, né? Quem foi para Portugal perdeu o lugar, tiraram o nome dele e puseram Jeová no lugar. Em segundo lugar, essa coisa de anjos e demônios, né? A noção de uma hierarquia de anjos e de demônios como adversário de Deus foi aprendido também do zoroastrismo. Antes não existia nada disso. Aqui daria uma palestra à parte esse tema aqui, mas a gente não pode parar aqui. Outra coisa que eles aprenderam com os persas, a divisão da realidade entre bem e mal, que foi uma das mais marcantes, a ideia de que uma batalha constante entre o bem e o mal, de que existe essa batalha, é originalmente persa. Junto com essa batalha veio a crença de que no final dos tempos haveria uma batalha final, um Armagedon, no qual o bem derrotaria definitivamente o mal. Não só o judaísmo e o cristianismo, mas Hollywood adorou essa ideia. Eles fazem milhões de filmes dizendo do bem lutando contra o mal, que é uma doença da nossa cultura, né? É totalmente dual e polarizada, aí vem aquela história do maniqueísmo, né? E aí fala, isso é uma posição maniqueísta, ou é isso ou é aquilo, né? Exatamente. Nunca tem um meio termo, como dizia Buda. É o oposto de Buda, né? Essa é a essência da tragédia. O maniqueísmo se tornaria a marca registrada das 3 religiões abrâmicas. Para ela é tudo preto no branco. Se meu Deus é verdadeiro, o seu é falso. Né? E é disso que resulta essas guerras que estão aí. Os islâmicos loucos para acabar com a gente, né? E vice-versa, né? Guerras terríveis, a ameaça de uma guerra mundial, por causa dessa coisa, né? De que aquilo que eu acredito, se é diferente daquilo que você acredita, eu devo estar certo, você deve estar errado. Eles não conseguem entender que há descrições diversas da realidade. Continuando a influência persa, que não acabou ainda, né? Porque eles aprenderam bastante coisa lá. Nós temos a noção de um reino de Deus, ou governado por escolhidos, que também foi copiada dos persas. Quando você vê na Bíblia essa história, virar um reino de Deus, ou tal, isso é uma ideia persa, tá? Não foi inventada em Judá, não. Né? Outra coisa, a imortalidade da alma, a vida após a morte, o julgamento final e o destino de salvação e condenação também entraram no judaísmo através do zoroastrismo. Não sei se você sabe, mas se você ler o livro de Jó, por exemplo, você vai perceber que os antigos judeus, antes do cativeiro na Babilônia, que foi onde eles aprenderam essas coisas aqui,
Eles diziam que após a morte, a alma ia para o Sheol. O Sheol era um lugar sem nada, sem saber, sem conhecimento, sem sofrimento, sem alegria, sem nada. Era como se fosse um túmulo realmente. Esse era o conceito judaico do pós-vida. Essa história de imortalidade da alma, eles vieram com isso na bagagem de lá da Babilônia. Tá? O fim do mundo também, seguido da ressurreição dos mortos e de um recomeço, veio igualmente do zoroastrismo. Vejam bem, a ideia de ressurreição que os crentes pregam hoje, não, eu acredito na ressurreição porque eu sou cristão. Não, você acredita na ressurreição porque você é zoroastrista, tá? Nos Gatas, livro sagrado dos persas, o Saoshyant, um termo geral que significa benfeitor, originou a noção de um Messias. O próprio Ciro foi chamado de Messias pela Bíblia por ter libertado os judeus do cativeiro. Então, essa noção de Messias também veio dos persas. O conceito desses benfeitores, que haveriam de surgir no futuro, redundou na crença de um Salvador que viria para realizar a promessa da ressurreição. E você agora já pode adivinhar quem que usou essa ideia, né? Toda essa escatologia, a doutrina sobre o fim dos tempos, era totalmente desconhecida do judaísmo antes da invasão persa na Babilônia. A própria noção semítica do tempo como uma linha reta, na qual Deus cria, conduz sua criação segundo um plano divino, né? A gente ouve isso direto, né? Deus tem planos para você, né? Precisa dar até medo, né? O que ele quer, né? Deus tem planos para você. Para no final fazer um acerto de contas com a humanidade, veio da mesma origem. E a gente vai falar disso em outro momento. Então essa ideia assim de que Deus tem um plano para nós, ela é persa, tá? E por fim, todas essas ideias acima acabaram sendo absorvidas pelo cristianismo. Hoje, quem crê nesses conceitos aqui mencionados professa a religião de Zoroastro sem o saber, graças ao acidente histórico da invasão persa da Babilônia no século VI a.C., um verdadeiro acidente de avião para a humanidade, né? Em que uma sequência de fatos de infortúnios veio redundar numa ideia de religião bastante distorcida. Muita gente ficaria chocada em saber o quanto o paganismo influenciou a religião judaico-cristã. Na verdade, a visão adulterada do paganismo foi o seu material de construção. Interessante, né? Porque a gnose vem de Zoroastro e os ritos vêm do Mitra, do mitraísmo, né? Então, o cristianismo é uma coxa de retalhos de mitraísmo e zoroastrismo. Só que o mitraísmo, ele nasce na Índia, na verdade, tá? Quando ele passa para a Pérsia, sim. depois ele entra... Esse mitraísmo do soldado romano já era decadente. Assim como esse zoroastrismo que os judeus gostaram tanto, já era decadente. Por isso essa besteirada que eles inventaram aí. O mitraísmo do soldado romano é uma reinvenção Illuminati para tirar o poder dos patrícios, da mão dos patrícios, do Senado, e passá-lo ao povo, para despertar o povo. Então, eles pegaram o mitraísmo, colocaram ali nas legiões, tentando despertar a massa que podia fazer alguma coisa através de uma revolução. É um ato bem Illuminati que, no final das contas, acabou não dando certo, porque no século IV, o mitraísmo acabou, depois de Cristo, acabou sendo proibido, né? Mas era uma intenção Illuminati para tirar o poder do Senado, o poder dos patrícios, o poder das elites que massacravam o povo e usavam o povo só para guerra. É muito oportuna essa tua observação, porque as pessoas assim comuns, que eu digo que não estudam religião, mal podem imaginar o quanto os dogmas religiosos, as 1001 revelações foram motivadas por interesses políticos, né? Eles nem imaginam, eles acham que veio de insights, de epifanias, veio coisa nenhuma. Na revelação tudo tem um interesse por trás e bem concreto, né? A intenção aí eu chamo de intenção positiva, né? Porque na República Romana o poder dos patrícios estava sendo tentado ser diminuído pelos tribunos, que era o Caio Graco e o Tibérios Graco, que eram obras Illuminati, né, para poder tirar o poder desses que eram a elite, que massacravam o coitadinho do povo. E o povo só pagava impostos e era obrigado a ir para a guerra, né? Então foi uma tentativa de despertar através de uma religião de mistérios e que deu algum efeito, mas não resultou no que queria. E no final das contas, esses dois irmãos acabaram assassinados e tudo foi pro você viu, né? Continuando a filosofia do acidente de avião, você viu o que aconteceu depois? Porque isso favoreceu, depois que o Constantino escolhesse o cristianismo como religião oficial, porque nada mais familiar para a soldadesca, né,
do que um Deus Ixi. igual a Mitra, né? Um Deus que morria e Então, ressuscitava, né? E ressuscitava no equinócio e exatamente. que nascia em 25 de dezembro. Opa, eu conheço esse Deus aí, né? É Mitra. Exato, foi exatamente Constantino que proibiu o mitraísmo. Exatamente, você acertou. Então, vamos continuar aqui no nosso assunto, né? E me diz uma coisa, qual que é a diferença nessas duas abordagens que estava dando, no que diz respeito à busca do conhecimento? Volta para o tema que você estava. Na concepção indo-europeia, Maria, a sabedoria é uma forma de visão. Presta bem atenção, assim, a faculdade, né, sensitiva é a visão que importa. O termo sânscrito vidya, daí o grego ide e o latim video, refere-se à visão. Saber era ver, tanto que até hoje nos referimos a uma pessoa sábia como uma pessoa de visão. Eis aí um homem de visão, né? Eis aí uma mulher de visão. Isso vem dessa época. O sábio é aquele que vê. Do grego ideia, por sua vez, vem a palavra ideia. Em inglês, esse vidya do sânscrito torna-se wise, que é sábio, e wisdom, que é sabedoria. E no alemão ficou weis, sábio, e wissen, saber, conhecimento. Entre os indianos, iranianos, gregos e germânicos, a leitura era centrada nas grandes visões cósmicas. Os xamãs, igualmente, buscavam ter visões além do olho carnal, enxergar com os olhos da alma. Aliás, na América do Norte havia um exercício xamânico maravilhoso, né? Onde, através de estados alterados de consciência, o feiticeiro, o indígena, conseguia enxergar o mundo através do olho de um animal selvagem. Ele se transferia para o olhar desse animal selvagem. Ah, essa eu não sabia, essa eu Isso é gostei. maravilhoso. Não É, sabia dessa sim. não. Já a visão semítica, vamos voltar aqui a brochar a coisa, né? De onde vem o judaísmo e, portanto, o cristianismo e o islamismo, a ênfase não está na visão, mas na audição. Diz o Deuteronômio, capítulo 6. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Jesus também usa esse recurso. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. O Deus da Bíblia não nos pede que vejamos a verdade por nós mesmos, mas sim que a escutemos. Daí vem essa ênfase repetitiva dada à palavra divina no cristianismo. A verdade se resume à palavra do Senhor. O único veículo pelo qual a verdade entra no indivíduo é pela audição. E você sabe qual é o nome da pessoa que não enxerga, né? Então, em vez de saber, Uhum. nós devemos então agora, dentro da revelação, apenas ouvir e obedecer. Assim a experiência espiritual, a busca da verdade dos antigos, que exigiu uma jornada e tanto, né, alma dentro, o conhece-te a ti mesmo, né, do frontispício lá do Templo de Delfos, foram completamente esquecidos e substituídos pela fé. Não se trata mais de ver para saber, mas se trata de ouvir e acreditar passivamente. E a autodescoberta foi substituída por mandamentos divinos a serem obedecidos. Os mistérios deram lugar ao louvor litúrgico. Seus participantes, antes ativos, viraram plateia e o povo se tornou massa. A noção de alguém pregando à frente de uma plateia passiva deixaria horrorizado o iniciado da antiguidade. Você tem ideia da mudança que tudo isso causaria na visão de mundo, da vida e de nós mesmos na civilização atual? Essa sequência de acidentes históricos influencia até hoje a nossa religião, filosofia, política, ciência e até mesmo o ateísmo. Os argumentos usados pelos ateus, por mais célebres que sejam, como Richard Dawkins, como Stephen Hawking lá na cadeirinha dele, são sempre, eles para combater a ideia de Deus, que eles usam, são todos fundamentados na mesma lógica derivada da própria revelação bíblica. Aparentemente a única fonte religiosa que eles ouviram falar, porque eles não conhecem mais nada do que isso, né? Mais do que isso, o ateísmo só faz sentido a partir da revelação religiosa. Fora desse âmbito, ele não teria razão para existir. Por isso não existiam Fantástico. índios ou aborígenes ateus. Eles não têm como negar aquilo que experimentam por si próprios. Só pode duvidar aquele que não viu. Coitadinho do ateu, ele tem razão de ser ateu.
Tá vendo? Você foi fantástico. Por quê? Porque se isso não é para ele uma autodescoberta, aquilo não entra para ele, é aquilo que ele diz eureka, ele não tem por que ele acreditar em uma coisa que para ele não é Exatamente. óbvia, não é descoberta dele. Então ele tem o direito de ser ateu. Puxa, eu gostei disso, agora eu vou olhar para os ateus de uma forma Mas diferente. o cara é ateu, de certa maneira, por ter uma inteligência privilegiada. Só que o problema é que ele joga a criança fora junto com a água do banho. Porque ele diz assim, bom, a revelação não presta, então a religião não presta. Não, querido, você está falando da religião revelada, cara. Deixa eu te mostrar uma outra coisa, deixa eu te mostrar um outro mundo. De onde você tirou essa frase de jogar água fora junto com a criança? Essa eu não conhecia, hein? Essa é nova. Jogar a criança junto com a água do banho. O pessoal desconsidera essa. Cara, desconsidera. É uma expressão usada pelos filósofos. Vai que alguém te segue, que é da revelação, né? E te segue, só ouviu e vai fazer igual, né? Não pensou. Tem que ser do mistério, tem que pensar, descobrir que não pode jogar a criança fora junto com a água. Bom, mas voltando ao conceito iluminista agnóstico, né? Que é bem uma parte que eu gosto, então vou voltar meu pitaco aqui. Para sair da revelação, né? E unir-se ao Deus único, aquele que eu chamo de consciência elevada, né? É necessário pensar, é necessário estudar, buscar, sofrer para descobrir, passar por provas desafiantes, pensar novamente ainda mais. E olha, isso é uma verdade, né? As religiões de mistérios, elas dão muito trabalho, porque é muito mais fácil as pessoas terem mais facilidade se escolherem o caminho da revelação. Pois é o caminho confortável. Você ganha alguma coisa pronta, enlatada, né? E aí, aqueles que são mais, digamos, não gostam de fazer grandes esforços, esse sistema pronto, enlatado, vai e eles defendem com a vida, né? Porque é muito mais prático para eles. Pensar dói, né? De fato, eu acho que a separação das duas formas filosóficas e religiosas ela se faz e sempre se fez pelos próprios seguidores, digamos, pelo lado guerreiro, a alma guerreira de uns que querem buscar por si próprios, né? Esses que eu chamo de buscadores reais, que eles não se contentam em receber de alguém aquilo que ele diz assim, esta é a única verdade, né? E essa verdade, e a verdade e só pode ser de cada um. Então essa verdade é tua, você que tem que descobrir. E nesse caminho dos mistérios, do buscador verdadeiro, ele se atira, melhor dizendo, né, às múltiplas possibilidades que se abrem, todas elas, até que ele encontra dele. Aqui melhor o representa. E por conta disso mesmo, é um caminho de tolerância, porque é de alguém que tem tolerância com as diferenças do próximo, porque ele é mais humilde. Ele sabe que ele é um buscador. Ele não pode sair gritando que eu sou o dono da cocada. Ele está buscando a verdade. Quem busca a verdade não a tem. E como é que eu posso te julgar a sua verdade, se eu também ainda não a achei? Como é que eu posso te matar, fazer uma guerra contra você, se eu sou um ser humilde que estou buscando a minha verdade? Então, as guerras religiosas elas são feitas pelas religiões da revelação, as que precisam impor e castrar o real encontro com o divino. O caminho dos mistérios, da busca pessoal, ele é o da autorrevelação, né? Da autodescoberta. E provavelmente não, com certeza, ele dá mais trabalho. Tem que estudar e tem que pensar muito, né? Mas vamos pensar aqui, Farjane, você sempre diz que as diferenças entre religiões, como a judaico-cristãs e as religiões não reveladas, são inúmeras, eu já citei alguns pontos aqui, né? E iriam ocupar o espaço de um livro, eu diria muitos livros, né? Mas aqui, como a gente está num programa de rádio, a gente tem que ser mais, né, digamos, rápido e condensado, tempo limitado, qual delas você escolheria para exemplificar? Dá algum exemplo assim para tornar ainda mais claro na cabeça das pessoas. Sim, eu gostaria de falar sobre o papel do homem no mundo e que isso é fundamental para a nossa existência, né? Saber o que nós estamos fazendo aqui. Para ela, para essa visão revelada, para a revelação,
Deus criou o universo em algum momento do passado. A criação é uma obra completa e acabada. Ele criou o mundo, tem um plano, como a gente já viu, né? Essa ideia persa para ele, e nele intervém a todo momento para que continue a funcionar. Às vezes, essa intervenção afronta as leis da natureza, que é aquilo que se convencionou chamar de milagre. A gente sabe, né, que Deus não contradiz a si mesmo, mas a noção de milagre ela existe na revelação justamente porque eles não podem explicar esses fenômenos. Ele tem igualmente um plano de salvação para a humanidade que deve obedecer a todas as suas exigências. Mas existe um adversário, né, o mal, ou mesmo uma entidade maligna, né, lembra do que eles aprenderam lá com os persas, né, que deve ser combatido constantemente e será derrotado em uma batalha final. No cristianismo, já chegamos ao mundo contaminados por um pecado original, o que nos torna devedores desde nosso nascimento. Como é impossível pagar por um pecado tão descomunal, devemos contar com a misericórdia divina para que não venhamos a arder em chamas eternas. Só a misericórdia divina nos salva. A nossa virtude não é suficiente. Qual é o nosso papel no enredo da tragédia acima? Ouvir e obedecer, renunciar aos prazeres mais simples, lutar contra impulsos malignos inerentes à nossa natureza corrompida pelo pecado. A boa notícia é de que não precisamos nos esforçar para saber a verdade, basta ler um livro de instruções, cumpri-lo à risca para alcançar a misericórdia divina. Se uma pessoa crer naquilo que está escrito, mesmo sem o compreender, estará salva do mesmo jeito, não precisa compreender não. É fácil assim, tá? É só acreditar. É a filosofia do creio porque é absurdo. A frase atribuída a Tertuliano, que apesar de não constar dos seus escritos, resume bem o papel da fé como opositor à razão que emana da doutrina cristã. Daqui se originou a inútil rivalidade entre religião e ciência que nos atormenta até hoje. Eu não vou atrás desse papa quando ele diz que a religião pode se aproximar da ciência. Sim, a religião, claro que pode se aproximar da ciência, mas a revelação, não. Isso, para mim, é conversa de diplomata, viu? E conversa muito mal feita. Pois é, pensando bem, né? Se originou mesmo essa disputa entre o conhecimento, aquela história do conhecer em todos os ângulos, incluindo conhecer a si mesmo, que é essa coisa do descobrir o quanto você é divino, né? Versus a fé cega, pois ela te deleta o conhecimento e, portanto, atua como uma energia que separa da ciência representada pela razão. Pois é, Farjane. Então, qual era a forma de ver dos nossos ancestrais? Como é que eles viam isso tudo, chamados pagãos? Primeiro um parênteses aí, né? Se o sujeito descobrir a sua origem divina, a sua essência divina, ele para de depender da instituição religiosa, né? Pois E isso é. é a última coisa que eles querem. Eles não querem que você descubra que você tem essência divina em você. Eles querem que que você pense que isso é terceirizado. Para você, pois é, e você precisa pagar para isso, né? E a religião dos mistérios, né? O que ela faz? É o contrário. Ela te leva para a tua autodescoberta de você descobrir que você é um ser poderoso. Sim. Que você é um super-homem. Por isso que se fala a teoria do super-homem, né, dentro da maçonaria, dentro até do conceito gnóstico dos Illuminatis, ou até dentro do conceito de várias sociedades secretas e até o conceito do super-homem de Nietzsche. Né? Por quê? Porque quando o homem se descobre realmente, se conecta com a fonte de vida e sabe que ele é divino, e ele tem tamanhas qualidades e capacidades, ele não precisa mais de uma instituição que fique dizendo para ele o que ele tem que fazer. Ele passa a ser a causa geradora e não mais um efeito. Pois é. Né? Ele é a causa. Dizia um antigo professor meu, não existe nada mais claro do que um copo d'água, né? Mas... Bom, você me perguntou... Isso, exato. Você perguntou sobre a forma de ver dos nossos ancestrais, né? E nós já dissemos que para eles o tempo era circular em vez de linear. Esse conceito nos leva à ideia de que o universo sempre existiu e sempre existirá, atravessando os ciclos de criação, conservação e destruição que se repetem eternamente. Aqui alguém poderia contestar essa ideia com base na teoria do Big Bang, né? A ideia do Big Bang mostra que o universo teve um começo, né? E na descoberta também de que o universo se encontra em constante expansão e esse processo terminará por destruí-lo, né? Mas esse argumento não contesta coisa alguma, pois o universo que conhecemos, que a ciência já sabe que é finito, representa apenas uma ínfima parcela do universo eterno e cíclico descrito por nossos ancestrais.
Exato, exato. E o físico teórico, eu, para variar, falando de físicos, né? Parece que eu devia ter feito física em vez de química, porque eu tenho um chilique com a física, né? O físico teórico Michio Kaku, ele descreveu o congelamento do nosso universo, não só ele, mas são os físicos, né? Falam sobre isso, os cosmólogos. Eles falam sobre um efeito de congelamento e o Michio Kaku falou do paralelo desse congelamento do universo com o Ragnarok nórdico, que é chamado de crepúsculo dos deuses, como Thor e Odin acabam morrendo no final, mas na verdade não é uma morte, é um renascimento de uma nova bolha de realidade, porque a contração pelo congelamento gera uma nova explosão, gerando o nascimento de uma nova realidade. Assim, os universos e as bolhas de realidade renascem, ou surgem de algo que parece ser do nada, né? Sim, sim, esse renascimento é eterno. Aliás, as pessoas que estão acostumadas à religião convencional iriam se apavorar de pensar que na concepção antiga até mesmo os deuses morriam, né? O Deus, o único que não morre é esse Deus central que está no eixo da roda, mas o próprio Deus criador, o demiurgo, morre junto com o seu universo. Mas esse é um mistério que nós vamos deixar para uma outra hora. Esse Exato. renascimento é eterno do universo. Os hindus diziam que o universo era criado assim como uma flor de lótus surge da água do pântano. E você vê a diferença da beleza, né? Os nossos cientistas descrevendo o Big Bang como uma explosão e vem o hindu descreve como uma flor desabrochando. Ah, mas que diferença. Bom, Pois é. eles falam da flor de lótus surgindo da água do pântano e basta você imaginar flores de lótus, várias, assim, milhares, né? Espalhadas por um lago infinito, surgindo, florescendo, morrendo, voltando às profundezas, para compreender como os antigos viam infinitos universos sendo sucessivamente criados e destruídos. Ideias que os cientistas de hoje atualmente vêm sendo paulatinamente obrigados a considerar. Se você quiser uma imagem, pensa numa sopa fervente, cheia de bolhas. Ela faz aquelas bolhas, elas sobem, explodem e voltam para a sopa. Imagina agora que cada bolha dessa sopa é um universo. Não tem coisa mais clara do que isso, né? Perfeito. Essa concepção torna os conceitos de passado e futuro totalmente obsoletos. O presente, por sua vez, é inapreensível por se resumir a um constante devir. Se você tira uma foto de alguém, essa foto já não representa o presente, que se recria constantemente. O tempo que os semitas imaginaram como uma linha, com começo e fim, para os indo-europeus, torna-se uma roda que gira incessantemente. Assim, o mundo não teria sido criado no passado, mas ele foi criado agora. Esse agora pode ser descrito como um eterno presente, mas um presente metafísico, não um presente tal como a gente entende, assim, são 4 horas, 5 horas da tarde. É um presente eterno. Este presente não estaria no começo de uma linha do tempo, mas no centro desse círculo que eu mencionei. Enquanto a roda gira, o seu eixo continua parado. Já chamavam atenção para isso os hindus, né? Assim como qualquer ponto do círculo está à mesma distância do centro, nós, em qualquer momento da história, estamos à mesma distância do instante da criação. O nosso presente seria apenas uma das infinitas emanações do eterno presente divino. E o raio do círculo que dele nos distancia não passa de uma ilusão. Nossa, fantástico. Se a questão é sobre o tempo, né? Vamos raciocinar aqui. A consciência tem que não mais criar essa ilusão assim, dessa forma. Na alegoria de colocar-se ao centro, ela tem que ser projetada para dimensões mais altas, onde a variante do tempo ela não mais existe. A variante do tempo existe aqui, na nossa dimensão, aqui embaixo, na densidade. Então, nós estamos falando de ir ao encontro, aquele que realmente somos. O eu superior, de novo a palavrinha lila, esse que cria a lila que eu gosto tanto, né? A ilusão de Maia, por isso que eu usei o nome Maia nos meus livros como personagem principal, onde o tempo existe e nos achamos separados dessa consciência divina. Assim, para mim, né, eu, Maria Pereda, Deus com D maiúsculo, ou deuses com D minúsculo, pegando carona com tudo que você falou até agora, são estratos de consciência, sim, apenas estratos de consciência, níveis de acesso, de realidades e possibilidades filtradas que no final, trilhando o caminho da ascensão da consciência,
para dimensões de frequências mais altas, chegamos onde tanto buscamos, o Deus com D maiúsculo, a holografia universal, onde tudo se encaixa e faz parte de uma coisa só viva e consciente, que tudo sabe, que tudo administra. E baseado em tudo que foi dito até agora, né, então eu tenho que te perguntar uma coisa. Você encerraria essa discussão descrevendo o papel do homem antigo diante do mundo e da criação? Claro. Como na visão antiga, o homem consiste numa emanação de Deus, ele também é um pequeno Deus, um pequeno demiurgo, cuja missão é ajudar Deus a criar o mundo. Nós não nascemos com dívida alguma, mas com uma missão. Em vez de perguntar a quais regras devemos obedecer, nossa pergunta correta seria: como posso ajudar nessa obra? Qual o meu papel na grande peça divina? E aí, quando ocuparmos o lugar ao qual estamos designados, quando cumprirmos o papel que nos foi otorgado, nos tornaremos uma imitação do Criador e nos deixaremos absorver por Ele e por sua obra. Desse modo, deixamos de ser espectadores para nos tornarmos protagonistas da grande peça divina. Portanto, a salvação, entre aspas, só é obtida pela participação ativa na grande obra universal. Nós não somos um rebanho, coisa nenhuma. Nós não somos ovelhas que precisam ser conduzidas a um curral. Nós somos parceiros de Deus na criação do universo. E a coisa mais valiosa que podemos levar a Ele no fim da nossa jornada será a nossa consciência adquirida durante nossa existência terrena. Meus amigos, a iluminação espiritual não se alcança pela passividade ou pela obediência, mas por uma viagem interior, trabalhosa, sofrida, solitária, a qual a religião de mistério chamou de iniciação. Essa viagem em direção ao centro da roda mencionada há pouco é, em última instância, totalmente solitária. Ninguém poderá executá-la por você, nem salvador algum. Não vai atrás dessa conversa. Ela começa por uma porta. Essa porta não se encontra em um país distante, não está dentro de um livro, não requer viajar por uma caverna oculta em uma montanha do Tibete, nem depende de fórmulas ou revelações, nem de gritaria. Essa porta se encontra dentro de cada um de nós e a chave dela é a nossa própria vontade de voltar ao nosso antigo lar. Que os deuses estejam com vocês. É, meu filho, você arrasou, hein? Como se diz na linguagem popular, mandou bem, né? E para deixar minha consideração final, dou uma frase do fantástico Carl Sagan, cosmólogo e astrônomo, para variar, falando de ciência, né? A ciência não é compatível com a espiritualidade, disse Carl Sagan. Ele complementou, é uma profunda fonte de espiritualidade. E eu complemento, quando ciência e espiritualidade se fundirem, se religarem, teremos mais razão em tudo que vemos, estaremos menos separados de Deus. Deixo os meus contatos para vocês, para quem quiser me encontrar meu trabalho, Facebook/O Sol Negro Livro e www.osolnegro.com.br. Farjane? E eu que estou no Facebook como Antônio Farjane, _autor. Dá uma clicadinha lá que você vai receber as atualizações, muitos textos, muitas imagens, muita conversa, muitas indicações. E na Amazon, os meus livros estão na Amazon, basta digitar o meu sobrenome, Farjane, para acessar meus livros. E para contratação de palestras ou algum contato, eu tenho o e-mail astroteologia@gmail.com. E deixamos aqui então um abraço para todos os bravos e corajosos que gostam dos mistérios e nos acompanharam nesse processo de autodescoberta. Um abraço a todos e esperamos encontrá-los no próximo programa, Os Iluminados, onde discussões proativas levam a infinitas possibilidades. Um abraço a todo mundo que não dormiu, né? Com a gente, com o nosso relatório. E até a próxima aventura aqui. Na semana que vem nós vamos falar de um assunto absolutamente maravilhoso. Um abração.